Na vasta tapeçaria da história humana, poucas figuras ressoam com a profundidade e a complexidade de Abraão. Sua jornada, iniciada sob as estrelas cintilantes de um céu mesopotâmico, era intrinsecamente ligada a uma promessa divina. A promessa de uma descendência numerosa como as estrelas do firmamento, que se tornaria uma bênção para todas as famílias da terra. Contudo, essa promessa tão grandiosa e esperançosa foi testada por um longo e tortuoso caminho de espera. Décadas se passaram e o ventre de Sara permaneceu estéril, desafiando a lógica humana e a própria natureza. O peso dos anos trazia consigo o desespero e a dúvida, questionando a fidelidade da palavra divina. A promessa, que outrora brilhava com tanta intensidade, parecia desvanecer-se na poeira do tempo, mas a fé, embora abalada, persistia, uma chama tênue em meio à escuridão. O silêncio dos anos era quebrado apenas pelo anseio de um filho, a materialização de um legado. Após anos de espera e orações sussurradas na escuridão da noite, a promessa divina, como um oásis no deserto, finalmente se manifestou. O riso, tão almejado e por vezes zombado, ecoou pelos acampamentos de Abraão e Sara. Isaque, cujo nome significa Ele ri, nasceu, e com ele a alegria transbordou, preenchendo cada canto de suas vidas com um júbilo indizível. Ele era a materialização da esperança, a prova viva de que para Deus nada é impossível. Cada dia de Isaque era um testemunho da fidelidade divina, um lembrete constante da promessa cumprida e da extraordinária paciência de seus pais. Isaque não era apenas um filho, era o elo crucial para o futuro da linhagem, o herdeiro das promessas divinas, através do qual as nações da terra seriam abençoadas. Sua existência era a consolidação de uma fé que desafiou o tempo e a lógica, uma fé que foi recompensada com o maior dos tesouros. Abraão e Sara, agora pais, vislumbravam um futuro de paz e prosperidade, com Isaque crescendo sob a bênção e proteção do Altíssimo. Em meio à serenidade da vida familiar, um chamado veio, abrupto e incompreensível. A voz de Deus, que antes havia prometido descendentes incontáveis através de Isaque, agora exigia o impensável. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, e a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. A ordem ressoou na alma de Abraão como um trovão em céu azul, quebrando a paz e a lógica de tudo o que ele conhecia. Como poderia o Deus da promessa, o Deus que concedeu Isaque após tantos anos de espera, agora pedir sua vida em sacrifício? Essa não era uma mera provação. Era um abismo de contradições, um dilema que desafiava a própria essência de sua fé e a compreensão da justiça divina. No silêncio da noite, Abraão lutou com a incompreensão e a dor avassaladora, sua mente e espírito em conflito. A decisão de obedecer significava sacrificar não apenas seu filho, mas a própria lógica de sua fé, a esperança de um futuro, o legado de suas promessas. A jornada para o Monte Moriá estendeu-se por 3 longos e tortuosos dias, cada passo carregado com o peso da decisão de Abraão. Não havia alívio, apenas a constante lembrança do propósito da viagem. O silêncio entre pai e filho era preenchido com pensamentos não ditos, com um amor profundo que agora enfrentava um desafio inimaginável. Isaque, inocente e confiante, caminhava ao lado de seu pai, sem a menor noção do destino que o aguardava. Ele carregava a lenha para o sacrifício, uma ironia cruel que intensificava a dor de Abraão. Meu pai, Isaque perguntou com a voz inocente de uma criança, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A pergunta, tão simples, rasgou o coração de Abraão, mas ele respondeu com uma fé que transcendia o entendimento humano.
Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Essa frase não era apenas uma resposta para Isaque, era uma declaração de confiança inabalável em um Deus que, para Abraão, era maior que qualquer circunstância, maior que qualquer dor. Chegados ao topo do Monte Moriá, Abraão começou a construir o altar, cada pedra colocada com um propósito doloroso, mas inabalável. Era um ato de obediência que desafiava a própria natureza humana e a lógica. Com um coração dilacerado, mas uma fé inabalável, Abraão amarrou Isaque, seu filho da promessa, sobre o altar de pedras. O silêncio foi quebrado apenas pelo vento que sussurrava, e talvez pelas lágrimas silenciosas de um pai que se preparava para o ato mais difícil de sua vida. O cutelo foi erguido, brilhando sob o sol, pronto para cumprir a ordem divina. Foi nesse instante de total entrega, no ápice da provação, que a voz do anjo do Senhor ecoou dos céus, chamando Abraão pelo nome, detendo sua mão e a lâmina. Não estendas a tua mão sobre o moço, disse o anjo, e nada lhe faças, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Naquele momento a provisão divina se manifestou. Um carneiro, preso pelos chifres em um arbusto próximo. Um substituto miraculoso. O cordeiro que Deus havia provido, exatamente como Abraão havia profetizado. Com Isaque salvo e a fé de Abraão provada e aprovada, o Monte Moriá se transformou de um lugar de sacrifício iminente em um monumento à fidelidade divina. Ali, Abraão ergueu um altar e o chamou de Jeová Jiré, que significa o Senhor proverá. Essa experiência transformadora não apenas confirmou a fé inabalável de Abraão, mas também revelou a profundidade do amor e da provisão de Deus. A promessa de uma descendência inumerável, que havia sido questionada pela ordem do sacrifício, foi não apenas reafirmada, mas ampliada com uma bênção ainda maior. Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, declarou o Senhor, porquanto obedeceste à minha voz. O legado de Abraão transcende a mera paternidade de uma nação. Ele se tornou o pai da fé, um exemplo eterno de obediência radical, confiança plena e a crença de que Deus é capaz de cumprir suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Sua história nos convida a ir além do entendimento humano, a confiar em um Deus que tem propósitos maiores e que provê mesmo nos momentos mais difíceis, demonstrando que a fé é a chave para o impossível. Se você se emocionou com a fé inabalável de Abraão e a provisão divina nesta história, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar este vídeo. Aprendemos que a obediência a Deus, mesmo diante do inexplicável, nos leva a um nível de confiança e a uma bênção que superam qualquer lógica humana. Sua jornada nos ensina que a verdadeira fé se manifesta na entrega total e que Deus sempre provê.